Olá! Começa agora mais uma edição do programa Seu Imóvel, aqui pela sua TV APRP. Hoje você vai conferir uma entrevista especial com o gerente regional de financiamentos da Caixa Econômica Federal aqui em Sergipe, o Rubens Filber. Ele vai nos esclarecer algumas dúvidas comuns sobre financiamento imobiliário. E hoje temos a estreia do quadro Seu Direito, com uma explanação sobre taxas de marinha e alterações mais recentes. Além disso, o impacto dessas mudanças no setor imobiliário. Grande parte da população recorre ao financiamento imobiliário na hora de adquirir o seu imóvel, seja ele para moradia, lazer ou até mesmo para investimento. Mas como funcionam essas formas de financiamento disponíveis no mercado? Eu bati um papo com o gerente regional de financiamento de imóveis da Caixa Econômica Federal aqui em Sergipe, o Rubens Filber, para entendermos melhor esse tema. E o programa Seu Imóvel de hoje vai falar sobre financiamento imobiliário. Quem vai falar um pouquinho com a gente é Rubens Filber, ele que é gerente regional de construção civil. Rubens, seja bem-vindo. Primeiro vamos falar o seguinte, quais as formas de financiamento disponíveis no mercado hoje? Olha, as formas de financiamento, elas atendem a praticamente todos os tipos de necessidades, né? Então, hoje é possível que uma pessoa interessada, ela financie desde uma aquisição de lote, ela pode financiar a aquisição desse lote simultaneamente à construção de um imóvel sobre esse lote, ela pode financiar a aquisição de um imóvel pronto, novo, ela pode financiar a aquisição de um imóvel pronto, usado, e ela pode também financiar em um imóvel que ela já possua, um projeto de reforma e ou ampliação. Então, de certa forma, dentro dessas modalidades, praticamente todas as necessidades podem ser atendidas. E quais as exigências para que uma pessoa possa fazer um financiamento imobiliário? Olha, as exigências, elas dizem respeito a 3 aspectos, né? O primeiro aspecto com relação àquela pessoa, aquele grupo familiar que pretende tomar esse crédito imobiliário. Então, o primeiro aspecto é que possua capacidade civil, possua idoneidade cadastral e também que possua a capacidade econômico-financeira para arcar com aquele ônus, com aquela prestação que vai ser gerada a partir do financiamento contratado, certo? Então, essas são as exigências da ótica do proponente do crédito. Existem também exigências com relação ao imóvel e com relação ao vendedor do imóvel, certo? Com relação ao imóvel, o imóvel tem que ser um imóvel residencial urbano, né? A depender da modalidade, ele tem que ser destinado à moradia do próprio proponente, ele tem que estar livre, desembaraçado de ônus, ele tem que ser aceito pela Caixa que faz um processo de avaliação, ele tem que ser aceito como garantia, né? E ainda com relação ao vendedor ou aos vendedores do imóvel, a depender se é um vendedor pessoa física ou pessoa jurídica, mas também passam pelos requisitos de idoneidade cadastral, de representatividade legal, de capacidade civil, né? Assim também com relação à inexistência de ônus ou de gravames em nome desse vendedor que possam colocar em risco a transação que está sendo feita. E com relação às cartas de crédito da Caixa Econômica, quais são elas? A Caixa trabalha basicamente com dois fundos, duas linhas de fundings de recursos, duas origens de recursos. Uma delas que é a carta de crédito FGTS, como o próprio nome já diz, são com recursos oriundos das contas de FGTS do trabalhador. Então, através dessa linha, que também engloba aí o programa Minha Casa Minha Vida, é possível o financiamento de grupos familiares com até um determinado volume de renda familiar, hoje situado em R$ 6.500,
e também com algumas especificidades com relação aos imóveis que podem ser financiados. Então, passa aí por questões de avaliação do imóvel, por exemplo, se for dentro do programa Minha Casa Minha Vida, tem um teto por município de acordo com o porte desse município. Por exemplo, em Aracaju, que é o maior valor, obviamente, que a gente tem no estado, esse teto hoje está situado em R$170 mil. E aí, à medida que são municípios de menor porte, esse teto vai diminuindo até um valor de R$95 mil nos municípios de menor porte, certo? E também a Caixa opera com o funding do SBPE, que na verdade são os recursos da poupança, né? Nesse tipo de operação com uma flexibilidade maior com relação, não existe limite de renda para o grupo familiar e também não existem algumas exigências com relação à destinação do imóvel, assim como existe na carta de crédito do FGTS. Eu quero usar o meu FGTS para comprar um imóvel. Qual o procedimento? Como é que é feita essa compra através do uso aí do FGTS? Certo. O FGTS ele pode ser utilizado para pagamento total do valor do imóvel, a depender do saldo, obviamente, do trabalhador, ou aquilo que é mais comum, que na verdade é como pagamento parcial ou como entrada do valor desse imóvel associado a um financiamento, certo? Então, quais são as exigências? Também do ponto de vista do trabalhador proponente, ele tem que ter um mínimo de 3 anos de vinculação ao regime do FGTS. Não necessariamente esses 3 anos precisam ser de forma contínua, ou com o mesmo empregador, ou com o mesmo contrato de trabalho. Eles podem ser intercalados em vários contratos de trabalho, né? Esse trabalhador ele não pode possuir outro financiamento ativo pelo sistema financeiro de habitação em nenhum lugar do país, não pode, mesmo que seja em outra praça, e ele não pode possuir imóvel no município onde ele está pretendendo adquirir esse imóvel, onde ele reside, onde ele trabalha, certo? Então, são algumas condicionantes, além do que esse imóvel vai ter que se destinar obrigatoriamente à moradia própria desse trabalhador. Então, ele não pode, por exemplo, adquirir um imóvel utilizando o seu FGTS para a residência de um parente, de um familiar, de um filho, onde ele não resida junto nesse mesmo imóvel, certo? E também da ótica do imóvel existem algumas exigências de ser imóvel urbano, de ser imóvel residencial, como já foi dito, de se destinar à moradia do próprio trabalhador, e ainda uma limitação de que o imóvel não pode ter sido adquirido com recursos do FGTS, mesmo que por outro trabalhador, nos 3 anos que antecedem. Ou seja, quando um determinado imóvel é adquirido por alguém com o uso do seu FGTS, ele vai ter que cumprir uma carência de 3 anos para que ele possa novamente outra pessoa adquirir também utilizando o FGTS. Rubens, e a pessoa que está endividada, na verdade não endividada, está negativada, ela pode vir a sacar o FGTS para fazer um financiamento? Olha, são coisas distintas assim, né? O FGTS como um todo, ele tem algumas hipóteses de saque, né? Que são aquelas mais comuns, por demissão sem justa causa, por aposentadoria, por morte, por o trabalhador ser acometido algum familiar de doença grave, neoplasia maligna ou HIV, né? E também ele pode ser utilizado na aquisição da moradia própria e no pagamento de parte das parcelas, né? Então, no que diz respeito à aquisição, se ele for concomitantemente a um financiamento, esse trabalhador não vai poder ter algum impedimento cadastral, né? Se for uma aquisição total, aí não é observada essa questão da existência de algum impedimento cadastral com relação ao uso do FGTS, porque a rigor ele não está contraindo uma operação de crédito, né? E no pagamento das parcelas do seu financiamento habitacional já contratado,
ele até pode utilizar, mas ele no máximo pode possuir 3 meses, 3 parcelas em atraso. Ele ainda pode utilizar esse FGTS que ele tiver de saldo para adimplir essas prestações e para pagamento das prestações futuras, até esse limite de 3 parcelas. Ok, e se eu quiser, aliás, na verdade, quais as formas que a gente tem aí de amortização de um financiamento, por exemplo? Além do próprio FGTS, que a gente já falou, que é uma opção, o trabalhador pode utilizar então o saldo do FGTS ou para pagamento de parte das parcelas, assim como para amortização parcial ou total do saldo devedor de uma operação de crédito imobiliário contratada pelo SFH. E essa amortização ela também pode ocorrer com recursos próprios, né, do próprio mutuário. Quando ele faz uma amortização de saldo devedor, ele obrigatoriamente vai ter que fazer uma escolha. Se ele prefere que seja mantido o mesmo valor de encargo mensal, que ele já possuía até então, o mesmo valor de prestação, e obviamente em se mantendo o valor de encargo mensal vai acarretar uma redução de prazo, a operação vai ser liquidada num prazo inferior ao que estava originalmente previsto, ou ele pode preferir o contrário, que acredito que até seja o mais usual, aonde ele mantém o prazo originalmente contratado e acaba reduzindo o valor do encargo mensal, né? Posto que a amortização reduziu a dívida e manteve-se o prazo, então a prestação, o encargo mensal, ele é reduzido proporcionalmente. Mas isso é uma opção que o mutuário vai fazer por ocasião da amortização que ele for fazer. Ok, e se, por exemplo, eu sou cliente aqui em Aracaju, de uma agência específica, e eu quero fazer um financiamento em outro estado ou em outra agência. É possível fazer ou só naquela agência onde eu sou cliente? Não há limitação nenhuma. A operação de crédito imobiliário ela pode ser contratada em qualquer unidade da Caixa no país, independentemente de aonde aquele proponente ele possua a sua conta, o seu relacionamento, né? Os sistemas da Caixa eles operam todos em âmbito nacional, então o cadastro, a avaliação, os limites de crédito operacionais aprovados e atribuídos a cada cliente, eles podem ser utilizados em qualquer uma das unidades da Caixa. O objetivo do programa Seu Imóvel é exatamente de tirar essas dúvidas, de esclarecer dúvidas e curiosidades dos nossos telespectadores com relação, hoje, a essa questão de financiamento. Mas aí eu quero saber de você, quais as maiores dúvidas daquelas pessoas que procuram um financiamento, quais os maiores receios? Olha, com o advento da internet, realmente, assim, a informação ela ganhou uma velocidade muito grande, né? Então, hoje, a Caixa, na sua página na internet, ela disponibiliza praticamente todas as informações a respeito de todos os aspectos, não só das operações de crédito imobiliário, mas como de todo o seu portfólio de produtos e serviços, né? Então, aquela pessoa que está pensando em contratar um financiamento imobiliário e tiver alguma dúvida, ela pode pesquisar lá na internet, ela vai ter acesso às informações da documentação necessária, desses pré-requisitos que muitos a gente falou aqui, dos limites operacionais, dos enquadramentos, quais são as modalidades que ela pode contratar, né? E principalmente uma ferramenta que essa sim eu acredito que seja a pergunta número 1 de toda aquela pessoa que está pensando em contratar uma operação de crédito imobiliário, é assim: quanto que eu posso financiar, qual é o meu limite, quanto que eu consigo tomar emprestado numa operação de crédito imobiliário e principalmente quanto eu vou pagar, qual vai ser a minha prestação. Então, essa não é apenas uma dúvida, é uma preocupação também, né? Sem dúvida, é uma preocupação muito pertinente, diga-se de passagem, com certeza, para que a pessoa ela possa tomar um crédito de uma forma consciente e a realização do sonho da casa própria não se torne um pesadelo de outra forma pelo encargo que vai gerar. Então, nesse sentido, a Caixa Econômica disponibiliza também na sua página na internet uma ferramenta de utilização muito simples, muito didática, que é um simulador.
Então, uma pessoa vai passo a passo selecionando, marcando as opções, qual é a forma que ela quer, qual é a sua data de nascimento, qual é a sua renda, se ela tem mais de 3 anos de vinculação ao FGTS ou não, de quanto que é o imóvel que ela está pretendendo comprar, qual é o valor de entrada que ela pode dar. Então, esse simulador vai coletando todas essas informações. Esse simulador tem no site. Está disponível no site www.caixa.gov.br, né? Então, ele é bastante didático, bastante fácil de usar, tem uma utilização realmente em larga escala, são feitas aí milhares de acessos por dia, e com isso a pessoa consegue, no horário que ela tem disponível, no conforto de sua casa em outro local, também ter acesso a essas informações, sem prejuízo nenhum. Aqui existindo alguma dúvida, ela possa procurar alguma de nossas unidades da Caixa, assim como nossos correspondentes de crédito imobiliário, e lá esclarecer algum aspecto que porventura ela ainda reste com dúvida. Ok. Informações importantes aí, vindas do nosso gerente regional de construção civil, Rubens Filber. Obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizar aí ao CRES, a iniciativa pelo programa, sempre procurando levar conhecimento e informação, não só aos corretores vinculados aí ao Conselho, mas também à comunidade como um todo. Então, agradeço a oportunidade em nome da Caixa. Ok. Informações esclarecedoras aí para você que deseja fazer um financiamento do tão sonhado imóvel. Estamos de volta com a estreia do quadro Seu Direito. Hoje quem fala conosco é o advogado e assessor jurídico do Cresce Sergipe, Valber Muniz, e ele vai falar sobre taxas de marinha. Confira. Olá, eu sou Valber Muniz, advogado e assessor jurídico do Cresce Sergipe. Hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre terreno de marinha, laudêmio e taxa de ocupação ou foro. A taxa de ocupação, foro ou o laudêmio, ele tem um viés histórico. Tudo começou quando Portugal veio colonizar o Brasil e instituiu que haviam terrenos que pertenciam à coroa de Portugal. E sobre a ocupação desses terrenos, elas cobravam o foro, que era uma espécie de aluguel que o possuidor, que detinha o domínio útil daquela faixa territorial, pagava à coroa portuguesa. Com o passar dos anos, e com a nossa evolução, foi instituído o modelo federativo e esses imóveis passaram a incorporar a União, os municípios, alguns a Igreja Católica e outros até mesmo a particulares. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, esse modelo ele sofreu já uma alteração, não sendo mais permitida a cobrança de foro sobre imóveis particulares, ressalvado aqueles antigos imóveis os quais já havia cobrança desse foro. O que é o foro? O foro, ele nada mais é do que a cobrança de uma taxa anual pela ocupação, pela utilização do domínio útil daquela propriedade, pela ocupação daquele imóvel. O laudêmio, por sua vez, é uma taxa que é cobrado quando da transmissão por ato inter vivos do domínio útil que foi concedido a um determinado cidadão. Recentemente, em 2015, com a edição da Lei 13.240, houve uma alteração quanto à fórmula de cálculo do laudêmio e do foro, passando a uma redução da taxa cobrada, que antes era de 5%, e hoje essa taxa foi reduzida a 2%,
E a outra alteração muito importante é que essa taxa ela não incide mais sobre as benfeitorias incorporadas ao imóvel. Então, é cobrada apenas de um valor estabelecido pela Secretaria Pública da União, do Patrimônio da União, a SPU, onde ela estabelece o valor daquele terreno foreiro, né? E incide sobre ele esse percentual que agora foi diminuído de 5% para 2%. Essa exclusão, havia já uma discussão jurídica acerca do valor que deveria ser tomado como base de cálculo para a cobrança dessas taxas. Essas taxas, é importante que se frise, não são consideradas formas de tributos, mas são taxas cobradas pela utilização do domínio útil, se assemelhando a uma cobrança de aluguel. Alguns autores, inclusive na doutrina jurídica, fazem essa correlação, que o foro decorre da enfiteuse e por isso seria uma forma de cobrança de aluguel, teria um caráter de obrigação cível e não de obrigação tributária. Com a edição da lei, é importante frisar que essa discussão jurídica foi solucionada, porque a lei ela é muito clara ao excluir que incida sobre o valor, a base de cálculo do laudêmio, e aí é onde alguns autores, inclusive, diz que não seria correto e apropriado usar base de cálculo, porque base de cálculo se refere a tributo e não seria uma espécie de tributo, nem o laudêmio nem o foro, mas apenas para que vocês possam entender, eu estou tratando como base de cálculo, mas na verdade é um valor estipulado pela SPU para calcular o imposto. Então, os terrenos de marinha, por sua vez, eles não sofreram grandes alterações. A lei não trouxe alteração na redefinição de quais imóveis estariam ou não no conceito estabelecido como terreno de marinha, utilizando já a carta marítima de quando foi editada a legislação que instituiu a cobrança. Isso, ao nosso ver, é um retrocesso. A lei deveria ter avançado também nesse questionamento, porque hoje nós tivemos uma evolução da própria maré, que era o instrumento utilizado como parâmetro para definir se o terreno era ou não de marinha, e hoje nós encontramos grandes distorções, observando que existem terrenos que estão muito mais próximos da influência da maré, que não são considerados terrenos de marinha, e outros terrenos muito mais afastados que são considerados terrenos de marinha. Então, eu acho que cabe ainda uma discussão na sociedade civil, uma organização junto com nossos parlamentares, para que nós busquemos ainda uma alteração nessa lei para melhor redefinir o panorama e o quadro dos imóveis que devem ser considerados como terrenos de marinha, evitando grandes distorções como verificadas ainda hoje. É importante também dizer, como no início eu já falei, que hoje existem imóveis que pertencem à diocese, que também são objetos da cobrança da taxa do foro, taxa de ocupação e do laudêmio. Isso porque a alteração trazida pela lei, tanto pelo novo Código Civil como pela 13.240 de 2015, não alterou esses parâmetros. Então, aqui em Aracaju, nós temos instituições como o Hospital Santa Isabel, que possuem terrenos foreiros, que são dados à população mais carente ali daquela área, como só é transferido o domínio útil, e lá eles fazem as edificações, suas benfeitorias, e utilizam aquele domínio útil, e ao final do ano eles recebem
a cobrança de taxas de ocupação, que é igual ao foro. E assim também acontece com alguns terrenos pertencentes à Igreja Católica, né? Que por um movimento histórico, quando veio a coroa portuguesa, veio para cá, trouxe os missionários, os catequistas, e eles instituíram e concederam à Igreja Católica alguns terrenos, e sobre esses terrenos foram deferido, né, para que se pudesse cobrar essas taxas de ocupação do domínio útil, que em verdade é o foro, e eles vêm sendo cobrados, e isso tem base legal, fundamento legal, né? E hoje nós não temos mais como instituir essas mesmas cobranças para novos terrenos de particulares. Essas alterações refletiram de forma muito benéfica no mercado imobiliário. Isso porque todas as vezes que alguém procura um imóvel para comprar e encontrava um terreno de marinha, ele tinha que, além do valor cobrado, né, o valor, apenas para efeito explicativo, se o imóvel custasse R$100.000, além dos R$100.000 da transferência no cartório, das taxas do imposto de transmissão, eles teriam que pagar e recolher aos cofres da União 5% do valor desse imóvel. Então eu acredito que com essa diminuição dos tributos e da forma como é cobrada, vai haver um fomento tanto da atividade na construção civil e, consequentemente, seu reflexo no mercado imobiliário para o corretor de imóveis, que terá mais ofertas para oferecer aos seus clientes, como também vai haver uma geração de empregos para a construção desse empreendimento, que fará a retomada da atividade econômica imobiliária e na construção civil, que é a mola propulsora de toda a economia. Ficamos por aqui com mais um programa Seu Imóvel. Se você tem dúvidas, dicas, sugestões, entre em contato conosco, participe através do número 999665130 ou até mesmo pelo facebook.com/seuimóvelaperipê. Muito obrigada pela sua audiência e não esqueça, você tem um encontro marcado conosco todas as segundas-feiras, às 10h30 da manhã, aqui na sua TV Aperipê. Até lá!